Hoje, dia 29 de julho, é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, né? Uma data criada em 2017, né, para combater a violência contra a mulher. Essa semana, o SE2 exibiu uma série de reportagens sobre o feminicídio, mostrando as vítimas e as famílias que foram destruídas por causa desse tipo de crime. No Brasil, os casos só aumentam, aqui em Sergipe também não é diferente, mas é preciso quebrar, né, esse ciclo de violência. A gente convidou aqui a psicóloga Válbia Cordeiro, né, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, Válbia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. A gente começa assim, quando a mulher ela sofre uma violência doméstica, né, muitas nem percebem, né, que estão sendo, de alguma forma, passando por esse tipo de abuso. Às vezes é um abuso emocional, começa com, né, uma opinião, né, sobre a roupa, sobre, enfim, tanta coisa, né, sobre o comportamento. E isso ao longo de vários anos, né, num relacionamento, seja no namoro ou no casamento, pode e geralmente evolui, né, para a violência física, né? E como o feminicídio acaba com morte, né? Por que é tão difícil a mulher se perceber dentro desse ciclo? Olha, Ilane, muitas vezes a divulgação é muito feita no resultado, né? Mas tudo geralmente começa com a violência psicológica. E o agressor, ele começa cercando, né, essa mulher. Então, ele começa afastando ela dos amigos, da própria família. Muitas vezes essa mulher ela tem uma baixa autoestima, né? Então, o que é que acontece? Ela começa a interpretar de uma forma romântica, né? Que ele não quer sair com os amigos porque ele quer ficar só comigo. Então, ele cria todo esse terreno, né? Porque o agressor, Lani, geralmente ele é uma pessoa atraente inicialmente, ele é encantador no início. Então, ele só vem mostrar de fato o seu eu depois que ele percebe que ele já tem o domínio daquela pessoa, né? E que ele tem a certeza, né, que ela não vai denunciar. E aí ele vai minando, né? Sim. Aquele autoestima da mulher, né? A vontade, né, de repente, de se arrumar. É tanta coisa, ele vai destruindo mesmo o emocional dessa mulher. Começa devagar, né? Começa pequeno, sim, né? Mas a longo prazo, ao longo dos anos, isso é devastador, né? Para a saúde mental, principalmente da mulher. Sim, a mulher passa a ter vergonha, culpa, né? E vergonha também de dizer a uma pessoa o quanto que ela foi ingênua, né? Se ela vai ser aceita, se vão acreditar. Porque nesse processo de minar a mulher, como bem você colocou, ele também coloca para a mulher de que ninguém vai acreditar nela, de que ela vai se expor e ninguém vai acreditar e que, portanto, ela acaba se mantendo naquela relação por não ter mais forças. Geralmente, Lani, ele faz de uma forma onde, quando a mulher começa a ceder, porque, em geral, essa mulher também ela tem um limite ampliado. O que seria esse limite ampliado? Um limite ampliado de suporte dos maus tratos. Ela vai acreditar porque ele vai dizer que ele pede desculpas, ele diz que não vai acontecer mais e ela dá sempre uma nova chance. E é nesse processo de dar uma nova chance que às vezes ela pode perder a vida, porque esse agressor geralmente são pessoas que têm dificuldade de lidar com conflitos, são pessoas que vieram muitas vezes de um contexto familiar também violento, baixa tolerância. Para essa pessoa, a verdade é ele. Então, ele começa a manipular a sua forma de pensar, com quem você sai, a roupa. Sabe, Lani, tem uma coisa muito interessante a destacar, que depois do avanço da própria informática, a mulher passa a ser mais monitorada. Né? Então, eu vejo lá no consultório pessoas de 15 anos, né, jovens, que para todo lugar que vai tem que dizer para onde vai, ele monitora, tem a localização no celular. Então, assim, fica cada vez mais difícil a mulher se libertar disso, porque ela não consegue ter essa mobilidade em como fazer isso. Então, com a baixa autoestima. Mas o que eu quero deixar destacado é que ela deve ficar com a sua percepção. A percepção, porque até isso ele corrói da mulher, que ela começa a achar que ela é errada, que ela realmente provocou aquela agressão. Então, que é um processo de você perder a percepção de si mesma, de quem eu sou.
Então, numa relação com o abusador, o que é que acontece? Você encontra uma pessoa alegre, feliz, lidando com a sua vida, encontra aquela pessoa que no início é aquele encanto e depois ele começa a minar e ela não consegue como ela se portar naquela situação. E, em geral, também tem a dificuldade, porque é colocado culturalmente que todos são assim, e que isso faz parte da relação, né? Homem, mulher, ou o que não seja, né? Independente do gênero. Então, essa mulher fica muito mais fragilizada, sem suporte, e ela deve buscar suporte sim, e ficar com a sua verdade, porque às vezes a mulher quer que o outro entenda que ela foi inocente naquela situação, que de fato ela não tinha aquela percepção. Então eu ouço muito, às vezes a pessoa diz, eu pergunto, não, já aconteceu isso? Já aconteceu dele te desqualificar na frente de outra pessoa? Já aconteceu de ele te agredir fisicamente? Não, só uma vez que me encostou do lado e me sacudiu, né? Então a gente percebe que ela fica tão fragilizada que ela não consegue perceber essa violência. E muitas vezes a mulher acha que a violência é só quando tem a violência física. E a violência psicológica, hoje, ela já está enquadrada como um crime também. Ô, Valber, e como essa mulher, né, pode dar um basta? Porque muitas vezes, ou na maioria dos casos, existe a dependência financeira também. Então é muito difícil, né, sair desse lar, sair desse relacionamento, onde você também depende dessa pessoa. Então essa mulher, ela precisa de ajuda emocional, mas ela também precisa de ajuda financeira, né? Para tocar a vida e dar um basta nesse ciclo. Sim, eu sempre digo que não existe independência de vida, de fato, se a gente não tem uma independência financeira também. Então, o primeiro passo é buscar ajuda, né? E a gente observa isso, essas agressões, também em pessoas que têm dependência financeira, que têm condições de vida e mesmo assim, que aí a gente fala de uma dependência emocional mesmo, né? Que causa um dano muito grande, que leva à ansiedade, a processo de somatização, depressão, né? Entre outros transtornos. Mas nesse caso ela deve buscar ajuda. No SUS também tem grupos de apoio, tem o 180, que é de apoio à violência, né, da mulher, onde ela pode estar buscando e construir essa saída, porque ela não sabe como fazer. Então, buscar apoio e em geral, o agressor ele não gosta do psicólogo. Porque o psicólogo, em geral, ele abre o leque para que a mulher comece a perceber as coisas. Então, se você não tem acesso também, fale com seu médico, fale com a sua ginecologista, ela vai saber direcionar para que você possa ter o apoio necessário para sair dessa situação. E buscar uma ajuda, porque isso né? não é amor, sabe, Lani? O amor, ele é algo para fora. Né? Então, se uma pessoa quer uma coisa sempre para dentro, só para si, isso não é amor. Então, a gente está falando de uma pessoa agressora, com comportamento narcisista, né? Dominador. Então, isso a gente não deve permitir. E desde o início, no período da paquera. Então, o período da paquera, do namoro, é o momento que a gente vai percebendo como ele me trata, como ele trata outras pessoas. E aí a gente vai escolhendo o que a gente quer perto de nós. Valber, muito obrigada, né, pela entrevista. Espero que a gente possa ter dado uma luz, né, para mulheres que estão passando por essa situação. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Para todos nós.